Glória a Jesus. Quero cumprimentar todos os irmãos que aqui estão com a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 24, a partir do verso 35 até o versículo 39. Quero trazer aqui uma rápida reflexão com os irmãos. O texto diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E os irmãos podem assentar, por gentileza. Sou grato ao Senhor Jesus por estar na tua presença, por estar nesse local aqui reunido com os irmãos para junto adorar o Senhor Jesus. E Deus já tem falado conosco através do hino que aqui foi entoado, palavras que os irmãos já deram aqui, testemunho. Agradeço também ao pastor, juntamente com a direção na pessoa do evangelista Jonathan, pela oportunidade que nos foi concedida. Eu quero trazer uma rápida reflexão aqui para os irmãos. Toda palavra que eu vou ministrar, eu sempre converso com a minha esposa e falo: se me der a oportunidade, eu vou ministrar sobre esse assunto. E eu já tenho alguns dias pensando acerca e orando desse texto aqui. É um texto que requer um tempo para podermos falarmos, mas eu quero apenas fazer uma reflexão com os irmãos para esta noite, porque nós estamos, nesse quarto dia que representa cada mês, cada dia representa um mês do ano, projetando 2026. Hoje já é 18 dias de 2026, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos que nessa época é tentada, os ministros são tentados a trazer um evangelho irresponsável. O que é evangelho irresponsável? É levar a igreja a fazer confissões, positivas, que você vai obter isso, obter aquilo outro, e não passa de utopia isso aí, irmãos. Tem gente fazendo promessa que o Senhor Jesus não prometeu. Obrigado. Tem gente fazendo promessa a qual o próprio Senhor Jesus, ele não prometeu quando ele esteve aqui na terra. Mas nós estamos aqui, dentro desse culto temático, projetando 2026. E o que esta palavra tem a ver com 2026? Tem tudo a ver com a nossa vida, irmãos. Se nós queremos ter ou continuar ter uma vida, um ano de vitória, eu poderia trazer para os irmãos aqui várias lições ou alguns pontos, para obter ou alcançar vitória no ano de 2026. Mas a palavra que eu tenho para os irmãos obter vitória e alcançar qualquer coisa em 2026 continua crente. Continua servindo ao Senhor. Tudo que eu falar ou projetar é utopia, irmãos. Continua servindo ao Senhor. Continua crente no mês de janeiro, fevereiro e por aí vai.
Jesus, ele teve nessa terra, ele não te deu promessa. Jesus, a única promessa, certeza, é isso aqui, ó. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, ele fala para nós assim: nesse mundo tereis aflição. Ô, irmãos, existem muitos cultos performáticos nessa data, levando a pessoa a pensar e a falar coisas que a Bíblia não promete. Esse povo aqui, antediluviano, na época de Noé, irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico maravilhado em ter acesso ao evangelho das biografias de Jesus, pelos 4 evangelistas. Jesus foi o homem mais santo que pisou sobre essa terra. E eu tenho, se só eu tivesse a informação e testemunho de ouvir falar, eu já me gloriava. Mas Deus foi tão bondoso que Ele deixou a sua biografia nas Escrituras para mim me orientar. E Jesus esteve aqui nessa terra e Jesus citou sobre o acontecimento dos antediluvianos. Eu estava pesquisando e vendo a genealogia dessas pessoas, dos antediluvianos da época de Noé, antes do dilúvio. Teve pessoas aqui que eles eram bisneto, tretaneto, tataraneto de Noé. Todos eles ouviram a palavra e o testemunho oral que Noé foi passando, que passou para o seu filho, o acontecimento do culto que teve Caim e Abel. Caim se desviou, matou seu irmão, e a mensagem foram passando, mas existiam 2 gerações, e uma dessas gerações antediluviana, eles rejeitaram ao Senhor. Eles ouviram, irmãos, a experiência que os seus avós tiveram, e os seus avós viram a experiência que o seu bisa, seu tataravô tiveram com Deus. Mas eles decidiram a não ser mais crente em Deus. Eles decidiram levar a vida normal. Esse povo era recheado de violência. Eu anotei algumas coisas, não sei se vai dar tempo, mas eu vou me esforçar para mostrar com os irmãos dentro do texto aqui. Eles viraram as costas para Deus e amaram o mundo e as suas próprias concupiscências, suas próprias cobiças, seus próprios interesses, seus próprios projetamentos. E a Bíblia diz que Deus disse: o meu espírito não vai mais agir no ser humano. Eu vou tirar o Espírito Santo, o meu espírito do ser humano. E eu coloquei aqui pelo menos 3 pontos que nós devemos aprender com os antediluvianos para ter um ano projetável. Primeiro ponto que eu aprendo com esse povo aqui, que Jesus menciona ele, é não deixar de ser crente. Perseverar no temor de Deus. Nós vamos ser, irmãos, tentados. Vamos ser tentado e dilubriado para perder a fé em Deus, para amar esse mundo aqui presente. O mundo aqui é o que eu quero dizer, é o sistema maligno. Ó, irmãos, a Bíblia nos dá conselho que você pode obter o que você quiser. Mas o mais importante dessa vida, dessa caminhada cristã, esperando a vinda de Jesus, é manter o temor a Deus. Eu falei hoje de manhã cedo que nós não somos justos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Somos justificados em Cristo Jesus. Tem pessoas que começam a servir ao Senhor, crente, faz muita promessa, mas no meio do ano, ela deixa se tomar pela circunstância. E a Bíblia diz, Jesus vai dizer aqui para os discípulos que perguntaram: Senhor, sermão profético,
Quando vai ser a sua volta? E Jesus diz: assim como foi nos dias anterior ao dilúvio, eles deixaram o sobrenatural e passaram a viver naturalmente, sem temor de Deus. Encarou o mundo a papo seco, como diz em Portugal, sem Bíblia, sem espiritualidade, sem colocar Deus em primeiro lugar. Eu posso fazer a campanha que for, irmãos, mas se na minha vida diária, nos passos que eu der, aonde eu estiver, eu não tiver uma convicção de que eu sou filho de Deus, eu vou falhar, esse mundo vai me engolir. Se eu não tiver essa convicção fora dessas paredes, esse mundo vai me engolir, irmãos. Porque o mundo é mau. O mundo, irmãos, ele está projetado para nós pensarmos aqui somente. Em todas as esferas que nós olhamos, televisão, cultos performáticos, é só para nos agradar e não agradar a Deus. E nós estamos ouvindo, hoje eu tenho 40 anos, eu tenho 30 anos de fé, há 30 anos que eu estou ouvindo dizendo que Jesus vai voltar. Imagine se eu esmorecer na minha fé, cair na fé. Você acha, irmãos, a palavra que a irmã trouxe aqui, forte, né, a palavra, né, irmãos? Às vezes provoca a pessoa fica até com vergonha. Mas qual que é pior? Eu ouvi uma palavra dura, presta atenção, irmão, já estou terminando. Eu ouvi uma palavra dura na igreja, senti vergonha e me posicionar, ou eu com 30 anos de crente, no dia que o Messias aparecer, ele falar assim: eu nunca te conheci. Nunca te conheci. Apartai de mim, maldito, que eu nunca te conheci. Então você quer ter um ano vitorioso, de bênção? Esquece, irmãos. Seja crente. Você vai ter muita luta. Você vai ter muita peleja, mas seja forte. Seja servo de Deus. O capetão vai te atentar lá fora. Jesus, ele ora para os discípulos e fala: Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, mas guarda eles. Seja crente, não sejamos como os antediluvianos que perderam sua salvação de graça por causa de coisas da terra. Ô irmão, quando Noé fechou a porta, esse pessoal ficou crente, viu? Pensa no pessoal que clamou a Deus. Pensa há mais de 100 anos Noé construindo a arca. Noé, você é louco, Noé. Sem contar os testemunhos que eles ouviram dos antepassados. Mas quando trancou a porta, esse pessoal ficou crente, irmão. Clamou e gritou: Noé, pelo amor de Deus, abre essa porta, Noé. Tem até um corinho muito antigo que fala: Noé, abre a porta que eu quero entrar. Noé, abre a porta que a água aumentou. Disse Noé com voz de lamento. Ele fechou a porta e a chave levou. 2026, irmãos, continuará sendo um ano de desafio, mas o Senhor irá nos guardar. Jesus está mais próximo do que nunca, irmãos. Eu tenho muitas pessoas conhecidas, amigos meus, que naufragaram na fé, e eu falo isso com muita tristeza. Muita tristeza. Pessoas que se desviaram da presença de Deus. Então não é apenas a gente vir e voltar, mas a gente ter comunhão de fato com o Senhor Jesus.
Você acha, irmãos, que o inimigo ele está brincando? O inimigo não brinca não, gente. Tantos escândalos, irmãos. Eu quero trazer essa mensagem reflexiva. Tantos escândalos, irmãos. E leia a biografia de Jesus. Cada acontecimento que passa, me vem as passagens de Jesus. Jesus falou bem assim, ó, se você não for sal na terra, se você não dá sabor, se não der testemunho, você vai servir só para as pessoas pisar. Isso é profético. Isso é profético. Então, se eu querer projetar só coisas performáticas boas, eu vou me frustrar, irmãos. Eu vou me frustrar na caminhada, mas quando eu tenho a convicção e temor a Deus, eu posso citar as passagens de Salmos e viver as passagens de Salmos. Deus é meu refúgio e fortaleza. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Existem muitos vales te aguardando em 2026, mas Deus será contigo em todos eles. Muitas fornalhas estará nos esperando esse ano, mas o quarto homem continua entrando dentro dela. E eles se entregaram e foram violentos. Nós vemos em Gênesis 4:23 que Lameque, que recebeu a mensagem oral, testemunho oral dos antepassados, agora ele toma 2 mulheres para ele. E ele fala assim, se gloriando. O homem me irritou, fui e dei um sopapo nele. E o outro pisou no meu pé, me feriu, eu matei. Entregue as suas próprias paixões. Esse ano, irmãos, que eu não venha a ter um coração violento, como esse pessoal Clemos, como esse pessoal do antediluviano. Sabe o que é um coração violento? É aquilo que Deus fala em Hebreus, né? Capítulo 12, versículo 15, perdão. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando em seu coração vos afastem da graça de Deus. Às vezes eu não agrido a pessoa fisicamente, mas eu sou violento verbalmente. Aonde está a graça de Deus na minha vida? E eu faço parte do povo que quer vitória. Então eu preciso deixar que Cristo, Ele esteja o seu amor dentro da minha vida como de entranha. Paulo fala, o amor de Deus, Ele está na minha vida como de entranhas. Sabe o que é isso? O irmão me faz mal e eu não consigo odiá-lo, porque está entranha de amor dentro de mim. Eu fico aborrecido, claro, mas eu não consigo odiá-lo, porque o amor de Deus está entranhado dentro de mim. Eu falei com os irmãos aqui que Deus me amou apesar de. Eu tenho que ter esse mesmo amor de Deus, apesar de. A Bíblia diz, segui a paz com todo, para que haja uma santificação. Irmãos, nós temos que ser resolvidos. Resolvidos. Nós somos despenseiro da graça de Deus. Ou seja, eu tenho acesso a dispensas espiritual do Senhor. Eu não posso recosturar o véu novamente, que ele foi rasgado. Eu tenho acesso direto a Deus, por Jesus Cristo. Então eu posso rasgar o coração e falar, Senhor, é aqui que está a minha ferida. Eu quero ser uma pessoa resolvida esse ano 2026. Eu quero seguir a paz de fato, irmão. Como que nós teremos? Como que eu terei projeção para o céu se eu não tenho paz? Se o meu coração está violento. Deus condenou toda essa geração, não sobrou um descendente desse povo aqui. Mas não, para não falar somente deles, que eu tenho mais coisas para falar, eu só vou citar, no meio dessa bagunça aqui,
um exemplo para nós também seguir positivamente, é Noé. A biografia de Noé, irmãos, é curta e poderosa. Eu vou ler para os irmãos. Olha a biografia de Noé, curta e poderosa. Gênesis 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Curta e poderosa. Que esse ano de 2026 eu possa andar mais com Deus. Andar mais com Deus significa dizer tudo isso que eu falei aqui, irmãos, e que a Bíblia menciona. Ter paz no coração. Não se entregar à ansiedade. Não se entregar à violência do coração. Já aconteceu com você? Responda para você mesmo. Aconteceu um acontecimento na sua vida e você fica tão violento no coração que você nem reconhece a você mesmo. Se olha para si próprio e fala: meu Deus, é você, Clemens? Já aconteceu comigo, irmãos. Coração violento. Coração afastado de Deus. Pedro vai escrever. Se coloque sobre os pés, eu já vou orar para os irmãos. Quero orar com os irmãos. Pedro vai escrever assim: se Deus não poupou. Outro dia eu prego, tá, irmãos? Hoje só foi uma reflexão. Se Deus não poupou os anjos. Essa é a expressão no grego. Deus não poupou os anjos. Que a pessoa fala assim, no final, Deus ele é amor e misericórdia, Ele vai me livrar. Deus não poupou os anjos em estado de santidade. Quanto mais a pessoa, Deus não poupou. Então, as bases do trono de Deus, diz o Salmo, é justiça e misericórdia. Muitas vezes Deus tem misericórdia da nossa vida, irmãos. Que Deus age conosco através de misericórdia. Mas a justiça de Deus também, ela vem sobre nós. Então seja forte nesse ano de 2026. Que eu possa resolver as minhas pendências. É isso que vai tirar a gente do céu, irmãos. Pendências. Não se define apenas num ano só não, tá? Vamos nos definir a nossa eternidade. A nossa eternidade. O ano passa muito rápido. Amanhã já é dia 19 já. Vamos ser semelhante a essa biografia de Noé, íntegro e andar com Deus. Amém? Curve a vossa cabeça. Poderoso Deus, Pai eterno, Deus soberano, rico em misericórdia, rico em graça. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá a nós todos aqui nesta noite, ó Pai, de posicionar diante do Senhor Jesus, ó Deus. Obrigado pela sua palavra, ó Deus. Senhor, abençoa cada um, meu Pai, que está nesse propósito, projetando 2026. Senhor, livra o nosso coração de violência. Ó Pai, não deixa que o meu coração venha me esbofetear, me acusar. Ajuda-me, ó Pai, a ser resolvido comigo mesmo, ó Deus. Para que eu tenha um ano leve. Para que eu tenha um ano, meu Pai, que eu possa dizer que eu sirvo ao Senhor de fato. Eu quero interceder, meu Pai, pela vida da sua igreja, ó Pai querido. Abençoa-nos, ó Pai, nos fortalece através do teu Santo Espírito, ó Deus. É que eu te peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus. No nome do Senhor Jesus. Fique conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.